amigo, internauta, mais uma vez quero deixar você o meu abraço e agradecer pelo seu acesso aqui no nosso vídeo. Esse vídeo que é produzido pela editora Chico Xavier, que tem o site www.editorachicoxavier.com.br. E hoje nós estaremos falando sobre um assunto, à luz da doutrina espírita, como sempre, que é sempre necessário a gente buscar o aprendizado sobre ele, que é o aborto. Temos notícias da grande quantidade de abortos que são realizados, abortos provocados, abortos que poderíamos dizer até mesmo criminosos, porque sempre é um crime a realização de aborto. Mas vamos buscar o aprendizado de aborto buscando a experiência dos espíritos através das lições que temos no Livro dos Espíritos, começando pela questão 357, onde Kardec indagou dos espíritos o seguinte: que consequências tem para o espírito o aborto? E eles responderam assim: é uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. Obviamente, por pouca coisa, ele teve condições de aprender, embora nós sabemos que muitos espíritos eles têm necessidade, sim, de ter apenas um período da gestação e acabam desencarnando através de um aborto espontâneo, mas não é o caso de que quando ocorre um aborto provocado, né? Quando o espírito tem necessidade disso, o aborto espontâneo ocorre por causa de enfermidades, por alguma situação qualquer, por um acidente, mas o aborto provocado, obviamente, não é programado. E se não é programado, não era uma necessidade do espírito reencarnante. Portanto, ele vai ter que retomar uma nova programação de vida. Porque o espírito, quando ele vem para essa existência, ele traz em si uma programação de vida. No mundo espiritual, ele busca, junto com mentores espirituais, analisar o seu passado, seus débitos, tudo aquilo que ele aprendeu, para traçar um programa de vida. Não é um destino, é um programa de vida, é um projeto que se faz para tentar realizar aqui. Ele traça no mundo espiritual e se prepara lá para vir enfrentá-lo e vivenciá-lo aqui. Então, ocorre que essas pessoas, quando passam por esse aborto provocado, toda aquela programação, ela praticamente se esvai, tem que iniciar tudo de novo. Por quê? Ela está adstrita, não existe uma programação individual, ela está cruzando a sua programação, a sua vida, com as vidas de outras pessoas, de outros espíritos que igualmente iam reencarnar naquele momento. Então o aborto ele não traz prejuízo apenas para o abortado, para a mãe, para os familiares mais próximos, mas traz prejuízo inclusive por espíritos que naquele momento não se conhecem. Quem é que tinha programado com ele no mundo espiritual, com aquele espírito abortado, para que pudessem unir em matrimônio suas vidas e receber os filhos, né, dos seus débitos anteriores para o resgate, né, sob o mesmo teto, sob o mesmo lar. Aqueles que iriam aprender com ele algo que ele poderia ensinar, seja de uma profissão, seja de alguma arte, seja em alguma situação. Enfim, um aborto sempre traz um grande prejuízo, principalmente para o abortado, é lógico, mas maior ainda para aqueles que provocaram o aborto, seja mãe, seja pai, avós, sejam os médicos ou aborteiros que não tenham uma formação em medicina ou não seja profissional da saúde, mas enfim, todos aqueles que se responsabilizaram por aquele ato acabam tendo um grande prejuízo em suas vidas, no seu aprendizado, no seu crescimento. Sempre são novos débitos adquiridos. E o abortado, como vítima daquela situação, ele busca então uma nova programação e busca uma nova situação de vida. Mas todo um tempo será despendido novamente para que a situação possa novamente ser favorável para vivenciar aquela experiência que deveria ter. Então muitas pessoas são prejudicadas. Mas na questão 358, os espíritos ainda dizem, Kardec indaga o seguinte: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Então a pergunta não é só se constitui crime o aborto, mas eles acrescentam, Kardec acrescentou, em qualquer período da gestação? E eles então respondem para Kardec, está no Livro dos Espíritos, na questão 358. Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja,
cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes de seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Então sempre será crime. Muito se discute entre os homens e entre alguns religiosos, entre cientistas, quando é o momento que aquele feto passa a ter uma vida individualizada, possa ser considerado um ser humano. Há pessoas que dizem, não, criança aí com poucas semanas de gestação ainda não tem vida, ainda não tem individualidade, então, sendo ali no início, pode-se provocar o aborto. E na realidade não se pode, porque aquela vida ali, nós sabemos que o Espírito, através dos ensinamentos de André Luiz, quando ele nos traz a reencarnação de Segismundo, que o Espírito reencarnante já está presente no exato momento em que se promove a fecundação da célula do óvulo, formando o ovo, né? O espermatozoide adentra o óvulo para formar o ovo. Desde aquele momento, o espírito reencarnante já está ali imantando, colocando ali o seu magnetismo, colocando, né, a sua indução para a formação do novo corpo. Mas mais que isso, antes mesmo deste momento, aquele espírito programou toda uma vida no mundo espiritual, como nós já conversamos aqui ainda nesse vídeo. Mas, então, ao programar uma vida no mundo espiritual, não programa só a vida dele, não, mas onde que ele vai nascer, em qual lar, quem será sua mãe, quem será seu pai, quem serão seus avós, em que situação e que condições que ele vai renascer. Então, aquela vida ali, muito antes da própria fecundação, aquela vida já estava programada no mundo espiritual. Portanto, em qualquer momento que se tente promover o aborto, em qualquer momento, uma vida está sendo estipada e toda uma programação, todo um trabalho na espiritualidade está sendo prejudicado por aquele crime que está sendo cometido pela mãe, pelos pais, pelos profissionais, seja quem for. Então sempre será crime o cometimento de aborto. Temos que ter isso em mente para que possamos ter a condição de compreender a lei divina. Uma vida é sempre algo muito importante. A oportunidade de uma nova reencarnação para o espírito é uma oportunidade de crescimento, de vivência enquanto espírito eterno, de busca da felicidade. É isso que nós estipamos do espírito abortado. A oportunidade de buscar a sua felicidade, de resgatar seus débitos, de estar junto àqueles com quem ele adquiriu débitos para resgatá-los. Quantos abortados não poderiam ou não teriam vindo com a programação de se tornar o esteio de suas mães no período final da vida, no esteio de seus pais no período final da vida, dos avós, mas são rejeitados ainda antes do próprio nascimento. Então temos que buscar, sim, essa compreensão de que sempre o aborto será um crime, independentemente do momento da gestação em que ele venha a ser provocado pelas pessoas. E a gente sabe que esse crime, muitos espíritos têm condição de compreender que foi vítima de aborto e vamos partir para uma nova proposta, para uma nova programação de reencarnação e parte para o mundo espiritual e vamos de novo. Mas tem espíritos que se revoltam, que não estão ainda capacitados para perdoar a mãe naquele momento, para perdoar os responsáveis pelo aborto naquele momento. E ele fica de tal forma grudado à mãe ali, a partir de então, como espírito obsessor, como espírito vingador, e a mãe começa a passar por enfermidades, por dificuldades, porque não consegue o perdão daquele que viria para ser o seu filho, que viria para sentir o calor do seu colo de mãe. Então, isso acaba trazendo ainda mais prejuízos para ambas as partes, sem contar os prejuízos físicos, os prejuízos morais. Bom, mas nunca se pode fazer um aborto provocado? Então Kardec indaga assim, questão 359. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda, ou seja, sacrificar o filho para salvar a mãe? Aí os espíritos falaram, preferível é esse sacrifício ser que ainda não existe, a sacrificar-se o que já existe. A mãe já está na caminhada evolutiva de uma nova reencarnação. E aquele ser que está vindo
através da sua gestação, está por iniciar uma nova reencarnação. Se as condições de saúde do momento determinarem que apenas um dos dois podem ser salvos, então, neste caso, é preferível se salvar a mãe do que o filho. Aí sim é justificado o aborto, e aliás, mesmo na lei dos homens, existe essa previsão de que, havendo risco para a vida da mãe, o aborto pode ser realizado para que se possa salvar. Obviamente que com o crescimento e o avanço da medicina, situações como essa vão se tornando cada vez mais raras, em que é necessário sacrificar um dos dois para preservar o outro. São muito mais raras, mas se isso vier a acontecer, com uma avaliação médica séria, com exames tranquilos, é óbvio que uma intervenção nesse sentido haverá de ser feita para se preservar a vida da mãe. E aí não haverá crime, não haverá nada contra a lei de Deus. Agora, vamos conversar um pouco sobre as consequências. Para a criança, sabemos, vai ter que ter uma vida nulificada, retomar tudo de novo. Ela pode ser inserida num sentimento de ódio, adquirir novos débitos em razão disso. Para a mãe, tem as consequências físicas que sabemos, quantas que submetem a aborto depois se tornam estéreis, adquirem enfermidades, infecções de variada ordem, mas também tem as consequências psicológicas, porque nunca, jamais se faz um aborto com a alma leve. Por mais que se queira ser moderno, por mais que se queira falar que todos fazem aborto, nós sabemos que todos que passaram por um processo como esse trazem em si uma mágoa de si mesmo, um sentimento de culpa, que obviamente vai ter que ser trabalhado, vai ter que ser, mas é um débito que se construiu diante da lei divina, é um débito que se adquiriu diante daquele ser que deveria nascer e não nasceu. É um débito que se construiu diante de todos aqueles seres que teriam as suas vidas entrelaçadas a ele e que agora terão que refazer os seus projetos de vida para poderem vir a uma nova reencarnação, e já que já estiverem, para poder readaptar o seu projeto desta reencarnação. Então é sempre um compromisso muito grande. Mas é só a mãe? É só a criança? Não. Uma mãe nunca faz um filho sozinho, portanto, normalmente um aborto tem um pai ou que aderiu à ideia do aborto, ou então que se omitiu com relação à sua paternidade. E aí também a responsabilidade é sua, sim. Avós que não deram apoio para a filha, que se engravidou às vezes ainda solteira. A sociedade que de repente acha que aborto está sendo uma coisa normal e acabando levando cada vez mais pessoas a cometerem aborto em clínicas clandestinas, em locais que não há a menor preservação para a sua saúde, mas até importa pouco, porque o aborto, como se já é um crime tão violento, que nós buscarmos ainda mais gravantes, seria até desnecessário para isso. Mas e quem já fez o aborto? E quem já tem um compromisso com o aborto? Não tem mais jeito? Tem, é lógico que tem. Todos nós temos condições de nos redimir diante da lei divina. O Pai é magnânimo, Ele nos auxilia, nos renova as oportunidades sempre. E para resgatar os nossos débitos, Ele estará nos concedendo quantas reencarnações forem necessárias para que possamos promover a nossa evolução. Contudo, nós podemos começar a promovê-la já mesmo. A partir do momento que se conscientizou, vai ficar amargurando aquela culpa, aquela mágoa de si mesmo? Não. Vamos tentar procurar, através do auto-perdão, através do auto-amor, dizer, então, o que eu posso fazer para me redimir? E vão então se tornar mães de tantas crianças, porque há tantas necessitadas nesse mundo. Pode adotar uma criança, pode não adotar uma criança, mas ir a um orfanato e lá prestar o seu auxílio 1 dia por semana, 2 dias por semana, levar umas crianças que não têm pais para casa, passar com ela um final de semana, um período de Natal. E assim já vai buscando resgatar as dificuldades que tem com relação à maternidade e ao amor maternal. Então, vamos buscar compreender e refletir melhor sobre esta questão do aborto, sabendo que a lei do amor é a lei que vai nos levar à evolução. E o amor, logicamente, nos impede de matar quem quer que seja, mesmo um feto que está postulando uma nova reencarnação. Que Jesus nos abençoe, meus amigos, e nos dê a sua paz. Obrigado pela sua atenção e visite o nosso canal, visite o site da Editora Chico Xavier, www.editorachicoxavier.com.br.
e esteja assistindo os nossos outros vídeos. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo acesso. Muita paz.